Oi, gente, tudo bem? Espero muito que sim. Para você que não me conhece, meu nome é Frani, sou confeiteira, trabalho na cozinha da minha casa com delivery de doces e também encomendas de bolos e doces. Hoje eu tô aqui para gravar para vocês uma receitinha de alfajor, como eu prometi em alguns vídeos atrás, então hoje ela aconteceu e vai sair. Eu espero muito que vocês gostem. Para você que já é inscrito no canal, muito obrigada por estar aqui. E para você que não é, por favor, se inscreva, ative as notificações, já deixa seu like aqui para ajudar a engajar o meu canal e o meu vídeo. Então, bora lá para as informações da receita. O rendimento dela são 18 alfajor, né? Essa, em média, 36 disquinhos, de 5,5 cm cada um. Eu usei 25 gramas de doce de leite, eu falo isso durante o vídeo. 25 gramas, e também a cobertura, ela pesou em média 20 gramas para cada alfajor, e o peso final dele foi de pelo menos 70 gramas, peso mínimo de 70 gramas. E claro que o peso final vai depender muito da espessura que você fizer o disquinho do seu alfajor. Então vamos lá, rendimento em torno de 18 unidades. Quanto eu gastei de chocolate por unidade, em torno de 20 gramas de chocolate. Isso também vai depender da fluidez da sua cobertura. Se ela estiver mais fluida, como a minha estava, em torno de 20 gramas. Se ela tiver um pouquinho mais espessa, um pouquinho mais pesada, ela pode ficar um pouquinho mais, ou seja, de 25 para 30 gramas. 30 eu ainda acho que é muito, mas é em torno de 25 gramas a 30 gramas, tá? Peso final, mais ou menos de 70 a 75 gramas. E caso eu venha esquecer de alguma informação, vocês podem deixar aqui no comentário, que eu respondo ou no comentário, ou eu respondo no próximo vídeo para vocês. Tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. E mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal para você que é novo e também curtir o vídeo aqui para me ajudar, tá? Bora lá pra receita. Gente, então eu vou mostrar para vocês tudo que eu vou usar. Aqui está a margarina. Eu tô usando a Qualy com sal mesmo. Eu não achei sem sal, mas pode ser com sal. Esse é o amido de milho. Qualquer marca. Farinha de trigo. Ovo inteiro. Açúcar de confeiteiro, tem que ser o confeiteiro, qualquer marca. Fermento, é bem pouquinho fermento. Essência de baunilha, a que você tiver aí. E agora eu vou começar a misturar os ingredientes. Eu vou colocar primeiro a margarina, depois eu vou colocar o ovo, o açúcar, vou misturar bem, vocês vão ver aí na sequência. Eu vou misturar com a colher mesmo, tá? Não tem necessidade de pegar um outro tipo de espátula, fouet, não precisa, é com a colher mesmo. Então, agora eu coloquei a essência, o ovo. A princípio vai ficar uma misturinha meio estranha, meio feia, mas é assim mesmo. A margarina, se ela tiver em temperatura ambiente, ela fica mais fácil para misturar. Se você quiser trocar por manteiga, você também pode. Mas lembrando que a sua receita vai ficar um pouquinho mais cara, porque a manteiga ela tem um custo um pouquinho mais alto. E se for usar manteiga, aí você tem que usar sem sal, porque a manteiga, ela costuma ser mais salgada do que a margarina. Como eu tô usando a Qualy tem bem pouquinho sal. Agora eu coloco o açúcar de confeiteiro. Vou misturar bem. Quando ela estiver bem misturadinha, aí eu já venho com o amido de milho. Aquela paradinha para ver se o celular tá gravando. Porque às vezes ele para do nada quando chega algum tipo de notificação ou ligação. É só misturar bem mesmo.
Todos os pedacinhos de margarina que você vê que não foi misturado, é sempre bom misturar um pouquinho. Então, agora eu venho com o amido. Às vezes ele fica um pouquinho assim exposto, ele acaba pegando umidade, é difícil de tirar do potinho, mas é normal. E vou misturar devagar. Nesse momento, se você quiser misturar o fermento, também já pode. Eu misturei um pouquinho depois, mas pode misturar o fermento antes também, não tem problema nenhum. Misturar devagar, porque como o amido ele é muito fino, a tendência dele é espalhar e sair fora da sua bacia. Ó, bem misturadinho. Agora eu venho com a farinha de trigo aos poucos. E venho misturando bem também. Aí, quando eu perceber que ela ficou mais pesadinha, é o momento que eu coloco a mão. Mas vai demorar um pouquinho ainda, porque primeiro eu vou misturar essa parte que eu coloquei. Aquela pausa para olhar o celular de novo. Sempre acaba saindo um pouquinho da bacia. É bem rapidinho de fazer. Eu vou misturar o fermento nesse momento com a farinha de trigo para depois colocar nessa misturinha minha aí. Mas como eu disse, vocês podem misturar antes, não tem problema nenhum. E agora terminar de misturar essa farinha de trigo para depois a gente começar a misturar com as mãos. Quando eu começar a misturar com as mãos, eu não sovo essa massa. Eu vou misturando ela com as pontas dos dedos até dar o ponto, que é o que eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Eu não vou sovar, eu vou juntando ela toda pro meio, pego toda da beirada, junto pro meio com as pontas dos dedos. Eu não posso sovar essa massa. Ela vai ficar bem quebradiça, bem gostosinha. Então, o momento não é sovar, não precisa colocar força. Ó, ela vai ficar assim, ó. Uma massa uniforme, homogênea e não vai mais ficar pegando na mão, não vai grudar, ó. Tá vendo? Eu aperto com os dedos e ela não gruda na minha mão. Esse é o ponto. Você vai colocar um pouquinho de plástico filme, você vai cobrir essa massa e colocar ela na geladeira por alguns minutos. Porque quando a gente mistura com a mão, a temperatura da nossa mão faz derreter muito a margarina e ela fica muito mole. Por mais que esteja frio o ambiente, acaba ficando um pouquinho mole. Uma meia hora tá bom. Agora eu vou abrir. Para abrir essa massa, eu vou utilizar 2 saquinhos de congelar. Eu abri os dois. Esse meu ele é um pouquinho pequeno, mas é o que eu tinha aqui, então eu usei. Eu abri esses 2 saquinhos e eu vou colocar um por cima do outro com essa massa no meio. E eu venho com um rolinho abrindo essa massa. Não precisa abrir muito fino. A espessura que eu usei é mais ou menos meio centímetro. Eu vou mostrar pra vocês aí, assim que eu cortar, a espessura que eu utilizei. As 2 vezes que eu fiz, eu utilizei essa espessura e deu super certo. E o rendimento vai depender muito da espessura que você fizer da sua massa. Eu fui pegando de pouquinho em pouquinho, não peguei muita massa de uma vez só. E o cortador que eu utilizei foi um cortador de pasta americana que eu tenho aqui, né? A medida dele é de 5,5 centímetros. Nesse momento eu vou tirar as rebarbinhas para puxar o disquinho sem ele estragar. Que essa massa, como ela é bem quebradiça, se você não tomar cuidado, ela quebra mesmo. Por isso que eu utilizo o saquinho, ó, a facilidade para tirar. Ó, tá vendo a espessura? Não sei se eu vou conseguir mostrar bem aí, mas é meio centímetro. Não precisa untar a sua assadeira, porque como a maior quantidade dela ali, quer dizer, uma das maiores quantidades é a de margarina, então não precisa untar. Ela não pega na forma, tá? Ela solta super bem da forma. Também não precisa deixar nem muito longe, nem muito perto. Eu vou fazer só mais alguns disquinhos pra vocês verem.
para não ficar também um vídeo muito cansativo. Se você tiver um rolinho que tem aquele limitador de altura, ótimo, perfeito. Mas se não tiver, assim como eu, você vai no olhômetro mesmo. E é bem rapidinho, tanto de fazer a massa quanto de abrir, ela é bem rapidinho. Ó, tá vendo? Eu não deixei muito longe, também não coloquei muito perto. E eu terminei de abrir eles, de cortar, e já coloquei no forno. Meu forno já estava pré-aquecido a 170 graus, por pelo menos uns 10 minutos. Ele já estava pré-aquecido. Ele assou por 25 minutos em 170 graus. É claro que isso vai depender muito do seu forno. O meu é o forno elétrico. Então, eu cronometrei todo o tempo e ele vai ficar amarelinho assim, ó. Até liguei o flash para vocês observarem como fica na parte de baixo. Ele fica bem amarelinho, então não deixa passar muito, porque senão ele fica um pouquinho amargo. Ó, amarelinho. O meu foi 25 minutos em 170 graus. Agora eu vou rechear para vocês. Eu peguei ali mais ou menos os disquinhos que tem o mesmo tamanho, para ficar com a aparência melhor. E eu ali pesei, na verdade eu virei a parte de baixo dos dois e uni a parte de baixo. E eu pesei 25 gramas de doce de leite. Eu tô utilizando esse de novo, da Portão da Cambuí, que foi o que eu usei a outra vez. Eu tô usando ele de novo, na verdade eu finalizei agora essa embalagem dele. Eu não fiz muito, eu fiz apenas 8 unidades, que foi pra mostrar pra vocês. Então, lembrando, 25 gramas de recheio. É sempre bom pesar. Se você for fazer para vender, pesa tudo. Para você manter o padrão. Porque se você não faz suas coisas sem pesar, você não consegue manter um padrão. E na hora de calcular também, é bom você saber o peso. Nesse momento, eu pego uma espátula, dou uma apertadinha de leve, porque senão ele quebra. E vou acertando o recheio. O recheio que estiver saindo, eu vou acertando, para na hora de banhar, ficar um acabamento mais bonito. É bem rapidinho. Só para não ficar recheio saindo e recheio faltando. Ele faz uma pequena barriguinha. Você só vai acertar esse recheio. Bem simplesinho, bem fácil. E agora, para banhar, o meu chocolate aí, na verdade, a cobertura que eu tô utilizando é a Top da Harold. Eu vou mostrar pra vocês aí a embalagem. E não sei se vocês conseguem perceber, ela está um pouquinho firme demais. Eu vou colocar gordura de coco. Essa que eu tô utilizando, eu compro na loja Santo Antônio. É gordura de coco, eu não tô utilizando o óleo de coco. E eu não tenho uma quantidade certa. Na verdade, eu coloco até eu perceber que o meu chocolate, ele tá mais fluido, menos pesado, porque vai me facilitar banhar meus alfajor. E além disso, também dá muito brilho. Ele fica com uma aparência muito bonita. Aí eu utilizei mais ou menos em torno de 15 gramas. Foi bem pouquinho mesmo. Foi só para deixar um pouquinho mais fluido. Derrete normalmente, como se fosse o chocolate. Essa é a cobertura que eu tô utilizando, é a Blend. Sempre utilizo essa. Gosto bastante. Tanto que o pacote tá até já quase vazio. Levei pro micro-ondas por mais ou menos uns 30 segundos e olha como ela dissolve super bem. Por ser gordura, é muito mais rápido para dissolver na cobertura. E para banhar o alfajor vai ser muito melhor. Claro, se o seu chocolate, né, e a sua cobertura tiver mais fluida, você nem precisa fazer isso. Mas como aqui tá um pouquinho frio, a minha cozinha ela é bem fria, então o chocolate ele fica um pouquinho mais denso. Agora ele tá um pouquinho mais fluido. Esse é o ponto que eu gosto de trabalhar com a cobertura. Você pode pôr tanto na branca quanto na leite e blend, meia amarga também. Esse é o garfinho que eu vou utilizar para banhar, mas se você não tiver, você pode utilizar o garfo de cozinha normalmente, tá bom?
E para banhar, eu vou colocar os meus alfajor dentro da cobertura. Vou virar dos dois lados e na hora de tirar, eu vou dar uma pequena batidinha no chocolate que está dentro do meu bolzinho, porque conforme você bate, você vai tirar o excesso desse chocolate. E ele não vai fazer aquela casca grossa em cima. Ó, pequenas batidinhas no próprio chocolate e passar na beiradinha, ó. Ele vai tirar o excesso, não vai ficar sem chocolate embaixo. E só vai colocar em cima do papel manteiga, tá? Eu sempre utilizo o papel manteiga, mas se você não tiver, você pode utilizar o plástico filme. Mas eu prefiro o papel manteiga. E mais uma vez, para vocês verem. Olha o brilho que fica. É muito perfeito. Eu tentei mostrar um pouquinho para vocês do brilho que fica. E não altera o sabor. Não tem diferença nenhuma no sabor do chocolate. Mais alguns. E a gente já vai partir para, na verdade, colocar na geladeira para o chocolate cristalizar. É muito rapidinho, eu coloquei no freezer, ele ficou menos de 1 minuto no freezer. Cristalizou super rápido. Vocês podem observar que nem fica excesso de chocolate no papel manteiga, ó. Esse é o jeito que eu armazeno os meus biscoitos. É bom não deixar tão fino, porque como vocês podem ver, tem um ali que quebrou porque estava muito fino. É importante não deixar nem muito fino e nem muito grosso. É só armazenar ele num pote fechado, que ele vai durar pelo menos aí uns 10 a 15 dias. Esse é o saquinho que eu vou utilizar tanto para fazer decoração quanto para embalar. Eu coloco um pouquinho da cobertura no saquinho, furo uma pontinha bem pequena e vou fazer a decoração. É bem rapidinho e bem simples de fazer também. Você vai fazendo pequenos risquinhos em cima dele, no sentido que você quiser, e a decoração que você quiser também. Você pode fazer com cobertura branca, que fica muito bonito. E assim que ele cristalizar, eu vou fazer o acabamento. Ó, mais uma vez, é o saquinho 11 por 19, só que eu vou cortar um pedacinho dele depois. E o acabamento é esse, eu pego a tesoura e vou cortando essas rebarbinhas que fica quando o chocolate cristaliza. O acabamento fica muito mais bonito. Não adianta você fazer um bom trabalho e deixar um acabamento feio, né? Então é importante você cortar essas rebarbinhas. Agora, bem simples, eu vou colocar naquele saquinho que eu mostrei pra vocês, que é o da Cromos, mas tem outras marcas também. Esse que eu utilizei foi o da Cromos, 11 por 19,5. É o saquinho de polipropileno. Vou amarrar, eu vou fazer 2 tipos de embalagem aí. Esse é com a fita, que geralmente eu utilizo aqui na minha loja mesmo, que é o verde oliva, e vou colocar também um adesivo. Então, essa é uma decoração, né, uma finalização com a fita de cetim. Agora eu vou cortar o excesso desse saquinho, que fica bem melhor. E ali, como vocês podem ver, já coloquei também um adesivo. E agora o próximo que eu vou fazer vai ser com aquele fecho fácil, que é um araminho. Que pra quem não tem tanta habilidade em fazer laço, pode utilizar o fecho.
e colocar um adesivo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho pra vocês. E se fizerem, fala aqui pra mim nos comentários, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo pra me ajudar aqui. Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.